que é um webinar com duração aproximada de 60 minutos, com o CFO da Brad, que é o Marcos Moraes, e com um parceiro, o Anderson Rabachini. Ele, em 2022, aqui se juntou ao grupo. Ele também é um consultor com uma experiência muito grande na gestão financeira de agências, de empresas de comunicação, e eles nos trouxeram esse webinar aqui para eventuais dúvidas, primeiro para dar um 360 aqui sobre, aproveitando a época do ano que é apropriada, né, para cuidar dos seus orçamentos, dos seus planejamentos para o ano que vem. Esse é um bom momento para a gente ter esse tipo de assunto aqui em pauta na Brad. Eu vou deixar que o próprio Marcos e o Anderson se apresentem aqui, para não ocupar mais o espaço aqui. Então, bom dia novamente a todos, uma boa palestra, Marcos e Anderson. Obrigado aí, antes de mais nada, pela participação de vocês. Bom dia, Paulo, obrigado. Vai pela ordem, vamos ser assim, Anderson e Marcos, é isso? Pode ser? Acho que o Anderson vai projetar, ele está com e aí a gente já começa, ele já... Tá, e aí no final a gente tem dúvidas, mas se tiver algo gritante aí, a gente pode usar o chat aqui para escrever. Eu fico de olho aqui, vou tentando gerenciar aqui com o Marcos e com o Anderson possíveis dúvidas que vocês querem compartilhar no chat. Senão, no final, a gente utiliza o microfone e todo mundo aqui pode participar. Maravilha. Marcos, você quer começar? Vocês já estão vendo a imagem, a apresentação? Já, precificando serviços valiosos para agências. Eu acho que esse é o nosso tema, e principalmente a gente não deveria ignorar o fato dessa palavra valioso, né, valiosos. Serviços valiosos para as agências. A gente precisa, a todo tempo, valorizar esse trabalho para que as margens e para que o lucro seja alcançado. Então, quando a gente pensou no tema, né, e eu acho que o Anderson concorda comigo, a gente não tinha como não enfatizar a importância do processo de valoração do serviço. A precificação por si só, ela tem um papel gigantesco, né, para as linhas automáticas, as linhas técnicas, mas toda a questão intangível também colocado em cima para que o valor seja agregado e os serviços sejam maximizados em termos de lucratividade, produtividade e assim por diante. Mas esse é o tema. Vamos primeiro falar quem somos nós aqui, né, Anderson? Porque tem gente que acho que conhece a gente, mas gente também que não conhece. Se você puder passar os slides e a gente apresenta o A de Anderson Rabachini, depois eu entro na... Antes, gostaria de... Sejam todos bem-vindos, agradecer à diretoria, ao Paulo, à Sueli, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, com essa infraestrutura, com esse convite também. Agradecer ao Marcos, né, por estar aqui comigo, fazendo essa apresentação aí, boa aí para todo mundo, né? E vamos nos apresentar rapidamente para a gente começar a falar sobre a apresentação, né? Então, mostrando a agenda, quem somos, vai ter o segundo item, a apresentação, e as nossas parcerias também. Quem somos, né? Primeiramente, meu nome é Anderson Rabachini, para quem não me conhece, eu trabalhei 15 anos nossa agência dos maiores grupos de comunicação e publicidade do mundo. Então, a minha escolinha vem a minha formação é contábil, mas como executivo financeiro trabalhei nas agências desses principais grupos. E em 2016 abrimos a MGR Inteligência Financeira, justamente para trazer o conhecimento das multinacionais para as agências nacionais de uma forma prática, objetiva e com inteligência. Dos últimos anos para cá, temos realizado excelentes parcerias. Eu sou consultor hoje do Sinapro São Paulo, sou consultor também da Brad. Essas são nossas parcerias e temos coisas boas acontecendo com essas parcerias, né? Inclusive a apresentação hoje. Também ajudo
o segmento com cursos, com palestras, com podcast, participando de eventos, como eu participei no último Expo 2023 com o Marcos, nessa mesma apresentação, só que era uma mini apresentação. Agora a gente trouxe ela bem robusta para apresentar para vocês, tá? E agora, Marcos, Legal. Nada melhor do que vocês para se apresentar. Bacana. Obrigado de novo, Anderson. Um espaço, a gente adora bater papo junto, trocar informação junto e colaborar juntos. Acho que isso vem acontecendo mais recorrentemente e acho que todos nós saímos ganhando, né? A gente aprende, a gente consegue transmitir conhecimento. Então, agradeço bastante você e também, obviamente, a Brad por esse momento e essa oportunidade de transmitir o nosso conhecimento. Eu venho também de uma escolinha de agências de comunicação, passei pela RPMA, que foi uma das maiores, ainda é uma das maiores com capital nacional, né? A RUC, que é uma das maiores da América Latina na representação HubSpot, que é uma agência digital. Foram 18 anos aí caminhando por essas empresas. Fizemos alguns M&As, passei por 2 ou 3 M&As, fiz alguns spin-offs dentro dessas próprias agências, e em seguida lancei a Maia no mercado. A Maia é um BPO financeiro consultivo, ela ajuda, tem obviamente uma expertise voltada para as agências, mas não limitado a elas, os outros segmentos também são atendidos, e ela tem não só uma camada tradicional de BPO, né, de processos, mas tem também a camada especial consultiva. E a gente já está no mercado há 2 anos, crescendo constantemente, e as parcerias com a Brad, com a Bidon, alguns conhecem, outros não, mas é uma empresa que faz um matchmaking muito bacana entre quem contrata agências de comunicação e as agências. Eles fazem uma grande parceria em relação ao processo de elencar quais são as principais ofertas e quais são as principais marcas no mercado procurando por agências e faz esse matchmaking, tá? Então, são parcerias muito bacanas que foram desenvolvidas e que a gente está aí no mercado para buscar essas boas oportunidades e trazer aqui para vocês, obviamente. Vamos lá, Anderson, obrigado. Bom, vamos para a palestra, né? Antes da gente começar a palestra, vamos compartilhar aqui com vocês que as informações que estamos trazendo é uma união minha, do Marcos, né, pelo nosso conhecimento, não se aplica a todas as agências, empresas do segmento, mas a gente trouxe informações que a gente tem certeza que vai impactar muitas, né? São informações olhando um pouco o passado, olhando um pouco o presente, olhando o futuro com estratégias, evitar erros do passado, né? A gente está bem no meio que a gente adora quando o cliente vem com alguns problemas, né, para a gente resolver, mas a gente, como tem a vontade legítima de ajudar a fortalecer o segmento que ele precisa, a gente vai abrir a nossa caixinha aqui de Pandora, justamente para trazer algo que a gente gostaria que não tivesse acontecido com o nosso cliente há 10 anos atrás, né? E olhar para o futuro para que isso não aconteça de novo, justamente para fortalecer o nosso segmento. Então, a gente vai passando para vocês, e a gente vai aprendendo junto, eu aprendo com o Marco aprende comigo, a gente vai aprendendo com a dúvida de vocês, com o problema de vocês, e dessa forma a gente vai criando uma experiência boa, um método bom, para a gente ser cada vez mais preciso e mais eficiente em ajudar os nossos parceiros. Então, vamos começar a palestra. E a gente vai falar sobre um desafio, né? Um desafio para as empresas do nosso segmento, né? Por quê? Porque a gente consegue, nós, né, e o Marcos, a gente consegue perceber o que está acontecendo no mercado. E a cada 10 agências, 9 estão com lucro muito baixo. E o que significa esse lucro muito baixo? É um lucro operacional menor do que 2 dígitos.
Então, é considerado um lucro muito baixo, que a gente tem que tomar cuidado. E uma agência que não tem lucro, ela gera frustração do sócio, gera um risco da ruína, gera dor de cabeça. Então, esse vai ser o nosso foco aqui, usar a precificação como algo estratégico. E vamos ter aqui o foguetinho do lucro, que está andando de lado, ele vai aparecer em alguns slides nossos aqui para exemplificar melhor esse lucro, tá? E aí vem a grande pergunta, e por onde começar, né? Por onde começar? Vamos começar pelo início, o início da precificação nas agências. No final, a gente vai abrir para perguntas, mas a gente vai passar aqui um pouco do histórico, né? E o início da precificação. E, para começar, a gente temos a base da precificação. Quais são os elementos? Como que a gente divide as partes da nossa precificação? A primeira é a mão de obra direta. Ela é o carro-chefe. Ela que a gente as pessoas alocadas para entregar o trabalho para o cliente e atender o briefing, né? Então, o carro-chefe é a mão de obra direta. As pessoas são contratadas para ser mão de obra direta. E os outros custos, a gente deixa tudo como overhead, que são as despesas indiretas, são as despesas administrativas. Então, o custo da empresa é dividido em dois, direto e indiretos. E esses indiretos é tudo overhead, tá? E em seguida vem o lucro, jogando sobre os custos, e por último vem os impostos, cobrando tudo isso para a gente chegar sobre o imposto sobre tudo isso, para a gente chegar no preço final, tá? E isso a gente, esse quinto item, né, que é a formação do preço, né, a gente não está colocando os terceiros justamente para ficar mais fácil o entendimento nesse processo, tá? E continuando aqui com o início, e aí a gente tem um resgate, né? A gente olha lá atrás, que é um problema um pouco crônico e a gente precisa resolver, que a primeira precificação da agência, que lá quando começou, quando era o primeiro cliente, até o quarto, mais ou menos, cliente, só tinha um sócio, ou dois, né? E a receita que era trabalhada era só para pagar o sócio ou os sócios e o imposto, não tinha a busca daqueles 4 elementos que a gente apresentou. Então, o foco era mão de obra direta e pagar imposto, porque o foco era só, pelo menos, quem está começando receber um salário, né, uma remuneração. E aí vamos para a segunda precificação. Marcos, fica à vontade quando quiser acrescentar na apresentação também, além das partes lá que a gente já combinou, tá bom? Claro. Então, junto. E aí, na segunda precificação, do quinto ao 10º cliente, aí a agência já está crescendo um pouco, então tem uns sócios, aí já tem um pouquinho de funcionário, tem uns 2, 3 funcionários, tem um pouco de overhead, mas isso não é muito percebido pela agência, e a receita continua só para pagar os sócios e os funcionários, né, que é a mão de obra direta, é interpretado só como mão de obra direta, e os impostos, né? Então temos os 3 elementos, mas ainda fica a dúvida, se eu cobro ou não o overhead, como é que está? Talvez uma sobrinha é feita, é pago por overhead, e vai passando desapercebido. Agora, na terceira precificação, a agência já cresceu, aí os sócios começam a ter um cuidado maior na precificação, né? Então, a gente já está falando do 11º cliente, ao 30º, né, ou mais, aí os sócios já têm os funcionários, já são mais de 10, aí já se preocupa com um escritório físico ou um cowork, algo virtual ali para organizar todo mundo, mas já tem gastos com uma infraestrutura, né? E aí a receita, continua para pagar a mão de obra direta, mas também vai se preocupando com sócios, uma infraestrutura, o lucro e os impostos. Então, uma precificação completa. Mas aí acontece um elemento ali, uma ação importante, né, nesse momento, né, devido ao crescimento dela. É a transição dos sócios, mão de obra direta, para o overhead. Só que
a gente tem um probleminha ali, né, que a gente já vai falar. Mas, mostrando os elementos, os itens, a precificação está completa. Então, a partir daqui, já começa a ser feito corretamente a precificação, mas ela está em transição. E aí vamos trazer à tona aqui os reflexos disso, né, e uma leitura do cenário. E a gente tem os 30 clientes que a gente mostrou para vocês, mas a leitura que a gente faz é que os primeiros 20 clientes, como não foram feita a precificação da melhor forma, que significa os 2/3 dos clientes não têm lucro. Por quê? Foi pensado só nos três elementos. O overhead, a mão de obra direta, os impostos e pouco no lucro. Então, aqui a agência começa, na soma de todos os resultados, a ter um lucro muito baixo. O resultado do lucro operacional da agência tem essa herança desses primeiros clientes sem lucro, e no resumo, aí os últimos clientes, logicamente, têm lucro, mas a soma dos que têm, menos os que não têm, dá um lucro muito baixo. Então, é algo que a gente precisa ter consciência para mudar esse cenário, tá? Então, aqui a gente traz para vocês uma outra visão de todas esse histórico, né? Esse cenário. Temos a agência, ela cresce, né? Então, o foguetinho ali está mostrando que a agência cresce, os clientes crescem dentro da agência, a receita cresce, tudo vai crescendo, os funcionários vão crescendo, mas e o lucro, né? E o lucro forte ali, o que aconteceu com ele? Ele dança, ele sobe, desce, mas no resumo, ele fica com um lucro muito baixo. E a agência cresce, mas o lucro é a parte mais frágil, vulnerável, e ele fica com lucro baixo, tá? E por que o lucro muito baixo? Uma outra leitura do que está acontecendo, e que a gente comentou lá sobre o overhead. É a transição dos sócios da mão de obra direta para o overhead, que não foi planejado. Será que deveria ter sido feito daquele jeito? Naturalmente, não. A gente faz alguns questionamentos. Por exemplo, a mão de obra direta atual suporta pagar o overhead atual, que foi a transição dos sócios? Normalmente não dá suporte. O que acontece é os sócios saíram da linha de frente, saíram ali do atendimento do cliente, foram para os bastidores, fazendo tudo acontecer ali com a equipe, mas eles não estão mais na linha de frente. O que acontece é que não foi planejado, não foi matematicamente calculado isso e nem planejado. E, consequentemente, é um dos fatores também para que a agência não tenha lucro. Não teve essa matemática. E um conceito que a gente sempre traz é assim, não é só um conceito, é um dos mandamentos, né? Cada cliente deve pagar, desde o início, o overhead e o lucro proporcionalmente para a agência. Cada um tem que contribuir um pouquinho. Só assim teremos um lucro no cenário futuro. Aqui a gente traz a plantinha para vocês, que desde o início, mesmo lá no pequeno, a gente tem que ir regando ali para ela virar uma árvore, porque a agência só vai ter um lucro forte se cada cliente contribuir um pouco com o lucro. E aí a soma dos 30 clientes, um pouquinho do lucro dos 30 clientes, é que vai garantir um lucro forte para a agência no futuro. É complicado ficar esperando no começo eu vou cobrar ali o mínimo para ter os clientes, e no futuro, quando eu tiver um cliente bom, um cliente maior, mais forte, é que eu vou ter lucro por causa desse cliente. Cada vez está mais difícil isso, porque a competitividade está grande. Então, não está... esse cliente milagroso, ele pode vir, pode não vir. Então, temos que tomar cuidado com isso. Desde o início, precisamos cuidar dessa parte. E aqui vai para as dicas dos experts, né? Desse expert, que são os meio do Marcos, né? Então, cobre desde o início o overhead.
que são os custos indiretos. Mesmo que você não tenha, mas vai construindo esse overhead, porque a agência vai crescer, né? Saiu uma matéria no UOL, acho que no dia 25/10, uma semana e meia atrás, que vocês podem pesquisar, é que o segmento de publicidade digital, e vários reflexos ali do segmento envolvendo isso, construção de site, entre outras aberturas ali nesse segmento, cresceu 11% no primeiro semestre versus 2022. Então, o segmento está crescendo, mas a gente precisa aproveitar essa onda boa, né? E isso a gente vai mostrar para vocês como aproveitar e como não aproveitar, como deixar, não aproveitar, não ser levado por algumas armadilhas do segmento, né? Então, o foguetinho aqui mostra, de novo, a agência crescendo. E mais uma dica, né? Cobre o overhead proporcionalmente à mão de obra direta, vendida e construa o seu império. Definir já um percentual, mesmo que você não tenha um overhead, mas já define esse overhead para quê? Para que você, aqui eu estou mostrando a construção para vocês, né? E vocês têm que ter uma fundação, igual numa construção. Se você quer construir o seu castelo, o seu império, tem que ter uma boa fundação, tem que ter desde o início já um overhead, todos os elementos ali da precificação, todos os itens da precificação para você ter uma fundação boa. E aí chega num lucro forte, tá? Anderson, se você permite agregar um dedinho aqui, principalmente sobre essa questão da transição, né, do sócio da mão de obra direto para o overhead. É um momento delicado, né, e é um momento de transição que tem que ser bem estudado, mesmo porque o próprio sócio demora a perceber, né, ele está envolvido na operação, ele assume o papel de diretor de conta, por exemplo, tá ali, ele vem nesse papel há muito tempo, e a hora que ele começa a perceber que eu preciso voltar esforços para a gestão e para vendas, ele tira o pé de lá de dentro da operação, né, vai deixando aquele papel de diretor de conta de lado para assumir papéis onde possam acelerar o crescimento da agência, que é vendas e gestão, né? E normalmente essa transição acontece ali, e quando isso acontece, quem está precificando, olhando apenas para a mão de obra direta, o que acontece é que pode causar esses pequenos erros e levar o lucro, né, a ser comprometido, como você colocou lá. Então, esse ponto específico, que ele tem que tomar bastante cuidado, né? O sócio perceber o momento em que ele está fazendo essa transição e se realmente é hora de colocar para dentro um novo diretor de conta, porque o custo da mão de obra e o custo geral da agência vai subir no primeiro momento, né? A hora que ele falar, eu preciso sair e entregar para alguém a diretoria dessa conta, a gestão dessa conta, é o momento em que o custo eleva. E nesse momento que a taxa de overhead, ou o percentual de overhead, vai crescer automaticamente, e é aí que ele tem que perceber esse momento e fazer com calma todo esse processo. Acho que é o ponto, né, aqui que a gente conversou sobre esse momento de transição. Quando é que isso acontece? É quando ele está saindo da linha de frente, num papel de diretor de conta, por exemplo, para entrar na gestão e em vendas, né? É nesse caminho. Isso, um dos caminhos é fazer essa transição aos poucos, né? Não rápida, né? Calculada, planejada. Perfeito. Aí, maravilha, Paulo, Marcos, boa colocação, bom comentário. O Sandrão acho que levantou a mão aqui. Sandrão, você quer falar rapidinho? No final a gente vai abrir para as perguntas aqui, mas só porque você levantou a mão aqui, mas à vontade, quer comentar? Só uma dúvida prática, rápida, assim, só para deixar claro, então, se eu entendi. Mão de obra direta é o que está envolvido nas entregas, né? E aí, quando vocês falam de overhead, é todo o custo, e aí, nesse caso, o custo de sócios e custo de, por exemplo, equipe de vendas, entra no overhead, é isso? Entra no overhead.
Perfeito. O que acontece é que quando a agência é menor, o overhead não comporta o sócio. O sócio, ele faz parte da mão de obra direta. Ele atua diretamente no cliente, ele atua fazendo as entregas. Ele atua com mão de obra direta. Ele não tem ainda um privilégio de ficar nos bastidores. Ele é linha de frente. Legal. Aí a transição tem que ser, aos poucos, 1/5, 1/4, 1/3, 2/3 que ele vai fazendo essa transição. Conforme a agência vai crescendo, vai entrando clientes e vai sendo cobrado o overhead, aí ele vai fazendo essa transição. É isso aí. Não pode ser de uma hora para outra. A gente tem mais uma dúvida, dá para encaixar, Marcos e Anderson? Vamos. Anderson, uma dúvida. Eu tenho agência hoje, eu estou num momento de escala, estou começando a contratar funcionários, no caso, a expandir quadro societário. O que acontece? Eu tenho projetos onde eu consigo envolver um terceiro, eu trabalho hoje com comissionamento sobre projeto para ter uma forma de incentivo e um salário adequado, digamos assim, mas a minha dúvida é a seguinte, qual seria a diferença de precificação quando eu tenho um projeto onde a minha equipe vai trabalhar e eu vou só supervisionar, e um projeto onde o sócio tenha que se envolver? Porque, por exemplo, eu dou consultoria, eu trabalho a parte de consultoria, treinamento. Então, quando eu vendo esse serviço para um cliente, hoje eu cobro o mesmo valor hora. Deveria ter uma precificação diferente quando o sócio está envolvido ou não? Toda precificação ela é feita com base no custo do colaborador que está na mão de obra direta. Esse colaborador pode ser sócio, ou um gerente, ou um supervisor, ou um assistente. Se vai ser usado mais a mão de obra direta do sócio, que é mais cara, a precificação fica mais cara. Por quê? Porque você está vendendo algo mais sênior para o cliente. A sua precificação ela pode ser baratinha se você vender pessoas júnior, ou pode ser mais sênior, porque a entrega também vai ser mais nobre. Então, a precificação ela flutua conforme a senioridade e as entregas. Entendi. E quanto à limitação de tempo? Porque no meu caso, por exemplo, se eu vender um projeto, sabendo que eu tenho uma equipe para atender, eu consigo vender, sei lá, 100 horas. Mas se, por exemplo, eu já não tenho mais horas disponíveis, a minha hora acaba ficando mais escassa, então isso afeta na precificação também. Aí é uma questão, assim, a precificação você vende conforme o seu custo e imaginando que você tem essa equipe dentro de casa. Então, você vende ela da melhor forma possível, né, respeitando todas as matemáticas, mas a entrega, aí já é um outro fator. A entrega, aí a gente tem que olhar internamente e ver se você tem que contratar fila ou você tem que contratar alguém para te dar esse suporte para que as coisas, para que o trabalho, o que você vendeu, seja entregue. Aí uma gestão interna de equipe. Aí já é um outro fator, tá? E necessariamente a sua mão de obra ela não pode ficar mais cara apenas porque o seu tempo está mais escasso, porque isso é uma linha tênue de trabalho produtivo e trabalho além da produção, tá? Então, é a quantidade de horas que manda no preço. Se a sua hora está escassa, ela está escassa porque você tomou a sua produção. Você tem que agregar a produção para que possa agregar mais valor e não cobrar mais caro por uma mesma hora, tá? Então, esse modelo que o Anderson bem colocou é sempre quem está envolvido na mão de obra, seja ele o sócio ou outra pessoa, vai ficar mais caro ou mais barato, mas não pode, necessariamente, você não pode simplesmente cobrar mais caro porque sua hora está mais escassa. Entendi. Esse modelo vai te deixar, não vai te deixar competitivo, tá? Esse é o caminho. Entendi. Uma última dúvida, só para fechar.
em relação à questão de precificação, tá? Eu tive uma discussão já com esse sócio, não foi bem uma discussão, mas foi só um comentário, digamos assim, porque eu passei a precificação padrão que nós trabalhamos de 350 horas, e ele falou que para esse cliente, tipo assim, no momento da reunião, esse cliente, tipo assim, teria mais capital, digamos assim, para pagar mais caro. Vocês chegam a fazer essa base de potencial de investimento de cada cliente ou é um preço fixo mesmo por projeto, relacionado ao custo? Se você tem essa oportunidade de cobrar mais, você pode cobrar mais. Faz parte da precificação. Na apresentação aqui, a gente vai falar sobre isso. Os próximos slides, a gente vai falar sobre a oportunidade de você cobrar mais, porque você percebe a força que você tem. Você está com um bom trabalho, você consegue ali deixar de dar desconto ou cobrar mais, porque você percebe que o cliente é diferente, e você pode realmente aproveitar essa oportunidade. Ô Anderson, só uma sugestão, porque a gente consegue a apresentação, porque pode ser que muitas dessas perguntas estejam respondidas dentro dos próximos slides, né? Isso, vamos seguir. Já passou mais de meia hora e a gente tem bastante coisa para apresentar para vocês, e a gente vai falar sobre um espaço também que a gente tem para tirar dúvida, que é o Speed Consult, que a gente pode falar especificamente sobre as particularidades de cada agência, que é o nosso parceria também, tá? Isso. E depois, a gente podem ir colocando as dúvidas ali no chat, que mesmo se no final ainda não der tempo, eu e o Anderson, a gente faz questão de responder todas, tá? Opa, legal, é isso aí. Vamos nessa, Anderson. Então, vamos lá, beleza. Aqui chegamos, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Para a gente... no final, ter espaço aí para responder mais dúvidas, tá bom? E a gente agradece muito por essas dúvidas, tá? Fica muito feliz aí. Bom, aí a gente está falando aqui com agências, a gente tem um exemplo de uma agência nova, mas tem agências que de 5, 10, até de 30 anos no mercado, né? E que elas falam, mas não temos clientes antigos, então não se aplica mais aquilo que você falou nos slides anteriores, né? Aí a gente lembra agora que vamos ter um próximo desafio na precificação, que é a reforma tributária. A reforma tributária, aí a gente faz essa pergunta, a sua agência está preparada, está se preparando? Eu escrevi esse artigo sobre, e compartilhei também na Brad, está lá nas minhas redes sociais, falando justamente isso, do impacto da reforma trabalhista no nosso segmento. Não vai ser pouco, vai ser grande. Tiramos todas as informações do site do Ministério da Fazenda, com economistas do mercado, como o Ricardo Amorim, que ele deixa claro que vai ser transferido impostos que antes existem em cascata na indústria, vai tirar da indústria esses 40, 400 e quase 500 bilhões aí de reais para o comércio e para as agências de serviços, para as empresas de serviços. Então, a gente tem que tomar um cuidado na nossa precificação de que forma. Vai acontecer essa transição, vai ser incluído na nossa precificação das agências digitais o EVI a partir de 2026. E aí, é bom já colocar no contrato, quem está fechando o contrato agora, ou quem vai renovar o contrato agora no começo, ou no final desse ano, no começo do ano que vem, já colocar essa cláusula, se aumentar o imposto, repassar para o cliente. Não deixar para colocar lá em 2026, já com valor, porque o cliente não vai aceitar, ele não vai, e a gente vai cair no mesmo problema das precificações iniciais, que não é cobrado determinados itens, e aí come-se tudo do lucro, tá? Por exemplo, tem agências, tem cliente meu que eu já estamos colocando, né? Tem contratos fechando para 3 anos, que vai ser 24, 25, 26, e no 26, para não ficar descoberto, já está colocando essa cláusula no contrato. Se aumentar, vai ser repassado. Não espere para você fazer isso na última hora, tá bom? E vamos para lá, vamos continuar.
precificação, o que não devemos fazer, tá? Isso eu vou passar mais rapidinho, usar uma planilha de internet, de qualquer curso, isso eu tirei de um curso da internet, não tem uma lógica financeira, não tem uma estratégia, é só colocar os valores, chega num total, e isso é vendido na internet, não dá certo para o nosso segmento, tá? Então, não usem qualquer planilha do mercado. Por que não devemos copiar o preço do concorrente? Isso é muito importante que a gente não faça, por quê? Como foi falado no slide anterior, o nosso concorrente está fazendo um cálculo errado, não tem uma estratégia, não tem uma conta de chegada, não tem uma lógica ali dos números, custos errados também, não é contemplado tudo isso, não é feito um rateio inteligente, ele tem dívida, às vezes ele está indo pegar aquele cliente com um custo que só para salvar a agência, só para salvar a empresa dele, está cheio de dívida, e você não pode entrar na mesma sequência dele, na mesma estratégia dele, porque senão você vai acumular dívidas também, porque ele está num ciclo vicioso. E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de conseguir analisar os nossos próprios custos também, porque às vezes é uma lição de casa. Às vezes o preço está certo, mas a gente tem a lição de casa. Por isso que a gente consegue até ajudar as agências a fazer um benchmark ali do que está dentro da agência, olhando seus custos. E aqui a gente fala sobre o monstro, né, da subversão do segmento, que atrapalha muito o nosso segmento, né, que a gente precisa combater e ter consciência dele. E o que é essa subversão, né? É o ciclo de dependência e lucro baixo das agências, tá? Isso a gente traz à tona, porque a gente vê todo dia, e a gente se organiza para trazer isso à tona, né? Para a superfície, para a gente ter consciência disso e evitar, né? Então, o cliente tem sempre razão, isso é complicado, né? É algo que é falado no mercado, mas se ele está pisando na bola, o cliente, ele está querendo forçar uma lógica, ele não tem toda a razão, tá? E a agência também, fechar negócio a qualquer custo. Isso é ruim para os negócios, né? Não pode fechar a qualquer custo. Tem algumas ciladas aí no mercado que você pode evitar. Então, o cliente cobra mais do que foi combinado. Você fechou um brief com ele, fechou as entregas, e o cliente começa, depois de um mês, a demandar outras coisas, né? Ele já veio com preço, ele já veio ali com a competitividade, cobrando bastante, e depois, no meio do caminho, ele começa a cobrar mais. Isso aí é uma armadilha, tá? Temos que evitar. O cliente não aceita mais reajustes reais, né? Fala sobre a biconcorrência, né? Ele faz ameaças. E os ajustes reais são dissídios, são demandas que ele vem pedindo, né? Se ele está pedindo, de repente, uma coisa a mais, a gente tem que cobrar mais. A gente tem que, não foi o combinado. E tomar cuidado com essas armadilhas aí e negociar melhor, ter algo franco ali com o cliente, né? Aí, o cliente sabe que tem um bom faturamento dentro da agência, aí ele fala sobre isso, ele força isso, e isso não pode dar essa força para o cliente, tá? Temos que evitar essa dependência do cliente. A agência busca outros clientes para reduzir sua dependência a qualquer custo. Por quê? Porque você tem um bom faturamento, aquele cliente tem um bom faturamento, né, os donos olhando isso, os sócios querem diminuir, é ótimo ele buscar a redução dessa dependência, mas não a qualquer custo, porque senão ele está saindo de problema e entrando em outro e somando os problemas, né? O cliente não aceita mais o lucro da agência. É outra questão, né? O cliente sabe que você tem uma margenzinha de 10% lá e ele começa a explorar esses 10% dentro dos valores, e isso não é muito bom, né? Não é muito saudável, não é sustentável, e aí temos que tomar cuidado. A agência não quer perder o cliente para manter sua equipe. Esse apego pode levar a agência à ruína. Eu sei que é legítimo a gente manter a equipe, a gente evitar isso, mas a gente temos que ter estratégia para não cair nessa armadilha também, tá?
E o resultado disso, a agência com lucro baixo, alto risco, e encontra-se nesse ciclo, né, de subversão, esse ciclo vicioso que a gente precisa combater de qualquer jeito. Tá? E aí... Anderson, desculpa, só mais uma vez. Aqui a gente... eu gosto muito do conceito erra rápido, conserta rápido. Se a gente olhar para todos esses pontos aqui, dá para perceber que, fatalmente, em algum momento, a agência vai passar por um deles. Né? A agência, ela vai, porque em algum momento ela quer fechar um negócio a qualquer custo, porque aquela marca é interessante, e ela vai baixar a margem, né, automaticamente para entrar. Em algum momento, ela vai querer manter um cliente porque ela tem na equipe uma pessoa essencial, e se ela tirar naquele momento, ela não consegue fazer a adaptação daquela pessoa em outra conta. Então, de alguma forma, ela vai passar obrigatoriamente por um desses momentos no ciclo. Né? E quando ela passar, o importante é que ela tenha em mente que ela precisa corrigir rápido esse problema. Ela não pode perdurar, né? Os problemas podem passar pelo processo, mas ele não pode perdurar, porque perdurar significa o acúmulo dessa rentabilidade reduzida, dessa lucratividade diminuída, e aí sim o risco fica realmente grande para essas agências. Então, errou rápido, conserta rápido, que é importante para esse ciclo passar rápido, né? Perfeito. Maravilha. E aí, como evitar ou sair desse cenário? Como o Marcos falou, errar rápido e consertar rápido também. Ter essa consciência. Ter consciência da situação. Estudar o cenário e corrigir logo ali na frente. Fazer uma precificação correta e conhecer os seus custos. Para você entender o que é melhor para você, qual é o melhor produto, qual é o melhor serviço e qual é o pior, e com baixa margem, e aí tentar comercializar menos, tentar fazer menos negócios. Né? Criar uma estratégia para precificação com o plano macro. Você ter uma visão maior, não só daquele cenáriozinho ou daquele item específico. Qual que é a sua estratégia maior, seu plano macro, para jogar o seu próprio jogo, tá? E aí sim, você vai construir o seu castelo, o seu império, com sucesso, resultados excepcionais. E aí o foguetinho do lucro aumenta, tá? O que devemos fazer também, né? O que devemos fazer também? Isso é falamos o que não devemos fazer, mas agora vamos falar o que devemos fazer para ter uma precificação lucrativa. Aqui eu mostro para vocês a parte dos 4 itens que compõem ali a nossa precificação, e aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura que, na prática, desses quatro itens, né, então temos a mão de obra direta, aqui eu estou mostrando uma planilha que existe no mercado, o mundo inteiro usa essa planilha que eu peguei dos grandes grupos, então temos ali os 4 elementos, temos custo, overhead e tal, os impostos, a margem, e aí para chegar num complemento grande. E qual é essa conexão ouro que existe a partir dessa conexão, dessa precificação completa aqui? Aqui a gente escondeu algumas linhas aqui justamente para conseguir demonstrar essa conexão. Ela está muito vinculada ao DRE, ao resultado operacional. Do jeito que você vende, ela vira um DRE que depois de 2 meses vai alimentar o caixa, mas até então ela compõe todos os elementos das suas despesas, dos seus itens, do seu DRE, e temos os impostos, temos, por exemplo, o valor total aqui, ó, representa a receita que compõe a soma de todos os seus clientes no seu DRE, e o lucro aqui. Se você somar o lucro aqui, vai dar os 20% que você tanto deseja. Então, os 7.000 aqui, 600, arredondando, 7.600. Então, existe uma conexão ouro, uma conexão importante, que o lucro que você vende é o lucro que aparece no seu DRE também, tá? E agora vamos para um conceito importante que existe em todas as agências, que é o Full Time Equivalente, o FTE. Traduzindo isso, tá? Traduzindo isso para o português, a gente pode falar que é o FTE, Força Tarefa Equivalente. E como que a gente pode usar esse Força Tarefa Equivalente? O que é isso, né? Por exemplo,
temos uma conta para ser atendida, e temos as entregas, temos os briefings, aí o sócio ou o diretor lá planeja que quem vai atender aquela conta vão ser 10 pessoas envolvidas. Vai ser 5 horas de um, 10 horas de um, 3 horas de um, 20 horas de um, e com isso tem essa equipe envolvida. Normalmente é desse jeito. E o que significa esse FT? Significa que, somado as horas de todo mundo, dá, por exemplo, o equivalente a 3 pessoas full-time trabalhando para aquele cliente. 10 pessoas envolvidas, mais 3 pessoas, somadas-se as horas, que seriam 176 horas ou 162 horas por mês de cada pessoa, multiplicado por 3, que dá umas 500, alguma coisa. Então, esse é o conceito, e ele pode ser usado no nosso entendimento. Aqui, na planilha totalmente preenchida, a gente tem aqui, que é ideal que isso tenha, tá? Por exemplo, 17 pessoas envolvidas aqui no FTE, tá? Aí, para a gente usar esse FTE ao nosso favor, num cálculo de precificação, a gente vai chegar aqui no ticket médio por FTE, fazendo uma análise, né? Então, a gente pega ali toda a planilha preenchida, um total de 242 mil, arredondando, e o ticket médio aqui, como que ele é calculado? Ele é calculado dividindo os 242 por 17 pessoas, que vai dar seu ticket médio por FTE, por pessoa dentro da sua agência, que é 14.283, 14.300 arredondando, tá? E aí, vemos aqui para fazer uma análise comparativa do FTE. Então, a gente calculou o ticket médio da agência, 14.283, aqui representa um ticket médio, tá? Aqui representa um ticket médio, e teve um cliente meu que perguntou para mim, Anderson, mas o meu ticket normalmente é 7 mil reais para cada cliente, você está me falando de 14? Eu falei, não, aí demonstramos e conversando, mostrando que não é o ticket por cliente, é o ticket médio por FTE. Esse cliente que ele estava falando para mim, por exemplo, era metade de um funcionário inteiro. Por exemplo, era 0,50 de um funcionário inteiro. Era mais ou menos 80 horas que essas pessoas estavam alocadas, essa equipe que estava alocada, que poderia ser de 8 pessoas, 7 pessoas, que daria esses 7 mil dele. Aí ele entendeu que os 7 mil dele representava a metade de uma pessoa. E se ele vendesse uma pessoa inteira, ia para 14 e fechava a conta direitinho, tá? Então, não é o ticket médio, ticket de cada cliente, é o ticket médio por FTE. E aqui a gente traz um exemplo. Por exemplo, fizemos o cálculo de um cliente dele, que é esse de 7 mil, chegamos nesse cliente XYZ, que deu 14,23. Então, ele viu que meu ticket médio é 14, eu estou com esse 14 aqui, está dando certo. Eu estou com 20% desse cliente. Aí a gente analisou um outro cliente, o XX5, fictício, né? Que deu 16 mil. Esse cliente já está com um ticket maior. Eu já sei que ou eu vendi pessoas mais sênior, ou eu estou com um bom lucro com esse cliente. Então, esse é o meu padrão. Eu tenho um cliente de 14, eu tenho um cliente de 16. Aí a gente analisando esse outro, terceiro cliente, a gente viu que ele está a 12.500, 12.600. Ele falou, talvez eu estou sem margem para esse cliente. Esse cliente está dentro daquele slide anterior, que a gente buscou esse cliente sem lucro. Então, a gente já começa a fazer a leitura de cada cliente que eu tenho. E eu começo a identificar que tem um cliente que me paga um ticket médio de 14, outro de 16, eu tenho um de 12, mas eu vou aceitar entrar num ciclo vicioso de um cliente que, por exemplo, ele chega e quer ditar as regras, quer ditar o valor, e eu vou chegar, por exemplo, a 10 mil de ticket médio, sendo que eu tenho um cliente que me paga 14, 16, com isso eu tento evitar, com essa consciência, evitar a subversão e essa mão pesada, às vezes, do cliente em ditar valores, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre as estratégias, né? A gente vai falar rapidamente aqui sobre as estratégias para a gente avançar em criar um ciclo bom, assim, para o nosso negócio, né?
Aceitar cliente sem lucro? Ok, a gente pode fazer isso, como o Marco falou, em algum momento a gente vai querer um cliente especial, mas fazer isso com consciência, fazer isso 1, 2 no máximo, né? Depois tentar negociar um aumentinho, fazer isso com moderação, né? E também negociar, uma outra oportunidade, negociar um bônus, negociar um sunset fee. Se ele está buscando muita redução de valor, de lucro, e condicionar, opa, vamos colocar umas metas, se eu atingir as metas, você me paga aí uns 2 meses a mais? É uma forma de negociar, uma estratégia. Novos serviços ou produtos com boa margem. Você tem 30 clientes dentro de casa, ou 20, criar um produto ali que você pode agregar o seu FII, e você já está próximo do cliente, fica mais fácil de você vender esses produtos adicionais de paralelo. A outra parte aqui, Marcos, você quer falar sobre esse item? Sim, fala, que é a questão de aparecer, né, ser encontrado, buscar o desejado. Acho que isso, as próprias agências são expert no assunto, né, sabe mais do que a gente que está aqui no nosso back-office da vida, mas a gente sabe que aparecer, ser encontrada, buscada ou desejada, eleva automaticamente o ticket. Né? Você, de alguma forma, já tem diferencial para cobrar um pouco mais sobre o serviço, sobre sua precificação, sobre a sua margem tradicional. Aparecer, ser encontrada, é algo já que vem para uma linha de indicação, que vem para uma linha de mercado falando, fazendo barulho sobre a sua agência, sobre você e sobre o seu serviço. Então, é uma linha que a gente tem que aproveitar bastante assim que a gente perceber que isso está acontecendo. Maravilha. Desejado é o melhor caminho. Se posicionar pela qualidade, demonstrar mais valor. Se você tem especialização, se você tem um capital humano ali melhor, você pode se cobrar, se posicionar pela qualidade. Isso é importante. Não tem problema se você se posicionar pela quantidade, não tem problema. O importante é você ter o lucro. O outro item é faturamento ou lucro. Como você está se posicionando? É legal você ter estratégia, se posicionar pelo faturamento, por ter clientes, mas e o lucro? Se não tem lucro, você tem dor de cabeça, você corre o risco da ruína. Quer falar também, Marcos? Isso, o escala, inovação e tecnologia. Bom, aí parece assunto novo, mas é velho. A gente sabe que se a gente acabar deixando passar, se não se inovar, se não buscar tecnologia e inovação para implantar na oferta, no modelo de operação, automaticamente você tem um problema. Então, não pode deixar de jeito nenhum isso de lado. Inovação e tecnologia faz parte da chance que você tem de maximizar seu lucro e sua margem. Tá? Maravilha. Vender toda a sua mão de obra direta. Isso é fundamental dentro de uma precificação estratégica, uma precificação que tem uma lógica. Isso é fundamental, porque só assim vai fechar a conta, tá? Vender com estratégia desde o primeiro cliente. Aquilo que a gente colocou lá atrás. Você vender com os 4 itens, né? Você pensar, você comece pequeno, mas já pense grande, porque a sua agência vai crescer. Marcos? Isso, e a tabela que a gente tem, a ideia de fazer uma comparação, a Abrad lança todo ano o Guia de Valores, onde a gente faz um trabalho muito interessante, respeitando a regionalidade como um todo, né? A Abrad é nacional, então a gente respeitou esse modelo, trazendo uma matemática dividida por quartis, para entender como é o preço lá no norte, nordeste, o preço no sul, sudeste, então, respeitando o tamanho das agências e etc. Então, é um trabalho muito bem feito, que é lançado anualmente, atualizado constantemente. Faz sentido você, assim que terminar a sua tabela, assim que você fizer sua precificação, dar uma olhadinha no Guia de Valores da Abrad para entender como isso está acontecendo, faz sentido, não faz, e assim por diante. Tá? Acho que Maravilha. Legal. Aí pode abrir os itens todos para a gente passar rapidinho, né? A ideia aqui é que a gente até agora está vendo mais ou menos como compor a nossa precificação na linha técnica, numa linha
obedecendo as regras padrão do mercado e umas regras e as boas práticas que o Anderson bem colocou aqui. O importante é que a gente não esqueça de toda a linha intangível que agrega valor nesse processo, que é a chance que a gente tem de se diferenciar, que é a chance que a gente tem de maximizar um pouco mais essa margem e conseguir o lucro que a gente está esperando. Então, a ideia de você ser reconhecido pela excelência no atendimento, a ideia de você dar sustentação contínua na jornada do cliente, ter expertise e profundidade no cliente, no negócio do cliente, colocar ele no centro, assim como o problema dele no centro, faz toda a diferença, manter internamente uma cultura organizacional positiva e valorizar, divulgar as suas conquistas. Tudo isso daqui leva para o mercado um outro cenário da sua vida. Ele leva para o mercado algo que está sendo buscado, algo que está sendo constantemente pesquisado por aquele que está contratando a sua agência. Então, é importante que você coloque esse pacote dentro desse modelo para que possa buscar mais margem, para que possa cobrar melhor e aí sim realmente maximizar o lucro e trazer dinheiro para dentro da empresa, para reinvestimento, para remunerar os sócios e assim conquistar aquilo que todos vocês buscam o tempo inteiro: dinheiro, lucro, além de um ótimo trabalho, além de uma super equipe de trabalho. Tá? Então, é importante trazer esses aspectos intangíveis aí. Maravilha. Qual o seu jogo na precificação? Aqui a gente traz a dama, que é algo mais simples, né? Você está buscando receita, você está buscando vendas, ou só o próximo cliente, crescer para ter lucro, é aquele fator, né? Eu vou ter lucro quando eu conseguir aquele cliente, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, né? E com isso, o faturamento, você tem status, mas esse é o seu jogo? Cuidado, porque de repente você precisa mudar ele um pouco, né? Não precisa seguir esse mesmo jogo sempre, né? E aqui a gente prega o jogo do xadrez, que é mais complexo, que são 4, 5 jogadas para frente, né? É um lucro forte, um crescimento sustentável, fugindo da subversão, evitar a subversão do segmento, né? Jogar o seu próprio jogo. Você está no comando ali da sua empresa, você está no comando do seu negócio, evitar essa subversão do segmento, né, que não é bom. Então, planejar, ter um lucro forte, porque aí você tem a sua riqueza, né? Você busca isso. E aqui a gente traz um resumo, né, do foguetinho, do nosso lucro, né? Crie sua estratégia checkmate. Você tem que buscar seu checkmate, né? Igual o rapaz ali, eu posso cobrar mais da minha consultoria para o meu cliente? Maravilha. É um trabalho nobre, é um trabalho ali de diagnóstico, é um trabalho de consultoria ou assessoria, tem que cobrar mais. Por quê? Porque a acionalidade é maior. Joga o seu próprio jogo. Perfeito, você se posiciona no mercado. Você ter consciência disso. E aqui o que a gente sempre fala, a sua agência é uma máquina de fazer dinheiro, mas para isso precisa fazer alguns ajustes. Tendo essas estratégias de precificação, você dá um tom para o seu negócio. Inicialmente, ali na venda, na estratégia da agência, você já começa a dar um tom, já tem uma estratégia macro, tá? E aqui eu vou passar rapidinho também o curso de precificação estratégica que temos, o meu curso de precificação estratégica para você precificar como as grandes agências, como os grandes grupos globais de comunicação fazem, né, e para que você aumente seu lucro exponencialmente. É como se fosse um Netflix, né, um Rflix ali, tem as planilhas, tem os modelos, tem uma metodologia, tem módulos, tem todo um suporte ali desse curso diferenciado, com as agências associadas, tem 20% de desconto, na minha assessoria também tem um desconto especial devido a essa parceria, também tem o Speed Consult, tá? O Speed Consult é meia hora para a gente conversar, para tirar qualquer dúvida específica sobre o seu trabalho, só fazer a solicitação ou do cupom de desconto ou do acesso ao Speed Consult que vocês têm direito para a Sueli ou para o Paulo,
porque aí a gente consegue bater um papo e conversar ali para tirar qualquer dúvida com o especialista, tá? E também, quem quiser me acompanhar, conhecer mais o meu trabalho, é só buscar na internet o meu nome, Rabachini. Você vai encontrar tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no meu site. Tem o QR Code aqui também, o que vocês vão conhecer mais do meu trabalho. E, Marcos? Legal, muito legal. Só antes de finalizar aqui, o Daniel Moreira colocou uma pergunta lá, a gente está realmente com o tempo estourado, Daniel, se você puder depois colocar, e é uma pergunta que a gente não se responde rápido, vai ter aqui um debatezinho, então se você puder depois colocar ali o seu e-mail, a gente faz questão de responder com detalhes ali sobre o timesheet e os modelos de ociosidade, tá? Então faz bastante sentido, e a gente responde ali, tá? Legal, tá com o e-mail ali, a Suelen ajuda a gente depois. A Maia, né, é uma bioconsult, a gente está fazendo um trabalho muito sério, voltado para as agências e as PMEs e as startups do mercado. A ideia é que a gente faça uma humanização da gestão, mas não perca o processo de automação nos processos. Então, é assim que a gente pretende escalar. Não é simplesmente automatizando, mas também humanizando a gestão. Então, o BPO financeiro vai cuidar do contas a pagar, a receber, ele vai operacionalizar o seu dia a dia. Assim que você perceber esse momento onde o sócio já está com dificuldade de dar conta tanto de gestão quanto de sales, é o momento de você pesquisar uma terceirização financeira. E não simplesmente uma operação convencional, ou uma operação automatizada, mas sim uma operação consultiva, onde pode ser estratégia colada em cima do processo administrativo. E aí a gente pode trabalhar preço, a gente pode trabalhar a estratégia de entrada, apoios de RFP e assim por diante. Então, a Maia vem com o contexto de que cuidado gera resultado. Então, a gente vai cuidar do financeiro da sua empresa e cuidar da estratégia financeira da sua empresa. Então, estamos no mercado para trabalhar um momento, acho que faz bastante sentido. Quem precisar de mais informações, está aí o QR Code. A gente também está, junto com a Abrad, em processos de parceria. Existem grandes pontos importantes também, já em Terese. A gente tem projetos de LGPD correndo nesse processo para avançar nos próximos dias. Então, fiquem ligados aí que tem bastante novidade, tá? Maravilha. Acho que é isso, Anderson. Agradecimento. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Muito feliz de estarmos juntos aqui. E dá tempo para tirar alguma dúvida para a gente conversar? Acho que sim. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui. Maravilha. Boa. Então, eu vou tirar aqui a tela, tá? Tá bom. Acho que o André Inácio levantou a mão ali. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro aí, parabéns pelo conteúdo muito, muito rico. Uma dúvida agora, no cálculo da apresentação, eu entendo que mão de obra e imposto, ele é direto por cada projeto, né, cada cliente, mas o overhead, ele acaba sendo o custo da agência compartilhado entre vários clientes, certo? A gente pega o montante que você tem e compartilha. Vou usar aqui números arredondados para poder facilitar. Se eu tenho, por exemplo, 100 mil de overhead e eu tenho 10 clientes, eu tenho 10 mil a mais para cada cliente de overhead, certo? Para colocar na precificação. Sendo que, quanto mais clientes eu tiver, mais diluído vai ser esse meu overhead. A pergunta é, se eu tenho poucos clientes, eu aplico esse overhead exatamente compartilhado com todos eles e automaticamente perco competitividade, porque vai aumentar o meu custo final, ou existe uma forma de prever isso, uma diluição futura, prevendo os próximos que vão entrar. Entendeu a pergunta? Eu entendi. Obrigado pela pergunta, André. O que a gente prega de forma estratégica, primeiro a gente tem que analisar a sua precificação, tá? Analisar qual seria o seu percentual correto de overhead, tá? Para você não perder competitividade. Com esse percentual, a gente coloca ele na sua mão de obra direta. E aí,
é vendido para cada cliente. O que acontece é, se você tiver um overhead acima, por exemplo, você falou de R$10.000, mas você tem 5 clientes, né? Cada um puxa um pouco da mão de obra direta, e aí vai diluir esses 10.000 em cima desses 5 clientes. Esse é o correto, diluir. Só que se ele tiver, os 10.000 for muito acima do que esses clientes podem absorver. Exatamente. Então, a precificação, ela tem que ter uma conta correta, uma avaliação correta do que, para você se manter competitivo. Aí o que acontece se de repente não cabe nesses 5 clientes, a gente tem que avaliar como esses 10.000 de overhead que você tem, como uma lição de casa, para reduzir esses 10.000, para aparecer o lucro da agência, então é uma adaptação do overhead conforme esses 5 clientes, ou que você tem uma conta de chegada. Olha, eu só vou conseguir diluir e ficar dentro de um patamar saudável conseguindo 10 clientes, porque esses 10 clientes, cada um vai pagar um percentual desse overhead, aí fecha a conta. Então, não é só, como que eu posso falar, não é só você diluir, não, tem que diluir com estratégica, entendeu? De repente você tem consciência disso. Anderson, eu vou diluir esses 10.000 com esses 5 clientes, mas eu sei que eu vou ficar sem lucro e é perigoso até ter prejuízo. Tudo bem, mas aí você tem que fazer 2 precificações, uma certa e uma outra com os seus custos verdadeiros, mas sabendo que para cada cliente você tem um sem lucro ou prejuízo, para você ter uma consciência melhor. Até para você vai conseguir mais cliente ou você tem que adaptar sua overhead. Até para você não condenar um cliente lucrativo. Se você fizer um modelo como esse de diluição sem um percentual adequado, você pode condenar em termos de lucratividade. Você vai entender que aquele cliente ele não é lucrativo, mas na verdade ele está carregando uma carga desnecessária de overhead. De overhead, sim. E obviamente, diluindo de forma proporcional ao número de cliente dentro da agência, né? Se tem um cliente que representa 30% do faturamento e o outro 5%, cada um carrega o seu overhead proporcional, senão eu não posso dividir igualmente pelo número de clientes, né? Exato. Obviamente. Isso mesmo. É isso mesmo. É o caminho. É mais complexo do que a gente imagina, mas praticando isso 1, 2 vezes, vai ficando mais consciente. Legal. Eu vou entrar em contato com vocês depois por e-mail, para a gente poder conversar depois sobre um trabalho mais profundo aí com a gente. Obrigado. Tem alguém aqui que levantou a mão, mas para mim não aparece o nome, está como desconhecido. Pode se identificar, por favor? É o Sandro, mas essa pessoa. Augusto. Obrigado, Augusto. Tá, de qual agência, Augusto? Augusto é da Comarca. Tá bom. Compartilhe sua dúvida, Augusto, por favor. Não, a minha dúvida é muito parecida com a de André. Hoje eu tenho uma agência com um faturamento aí aproximadamente de 200 mil mês. A gente fica aqui no interior do Rio Grande do Norte. Temos perfil de clientes totalmente distintos, né? Então, a nossa maior dúvida é saber realmente dividir esse custo fixo dentro do perfil de clientes. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, só para a nossa despesa do pessoal hoje é em torno de 70 mil, tem uma despesa fixa em torno de 30 e uma despesa variável em torno de 40 mil. Então, a minha maior dificuldade é encontrar realmente esse ponto de equilíbrio no que eu posso passar fixo para o cliente para depois incluir o pessoal mais o lucro. Quer responder, Marcos? Sim, eu acho que passa um pouco por isso, né? Ele comentou do variável mais o pessoal envolvido na operação. Tem que tomar bastante cuidado aqui, tá? O variável precisa estar mapeado, precisa fazer parte da precificação, e a questão do custo fixo, o overhead, ele tem que estar equalizado inicialmente com a sua margem consolidada.
É assim que eu entendo. Você primeiro precisa entender se ele está saudável com relação à sua empresa consolidando suas margens. Depois você vai para uma camada por conta, por cliente, por squad, por aquilo que você quer, por unidade de negócio. Né? Primeiro é consolidado porque ele é o final, né? É o que realmente chega no seu bolso. É a hora que você consolida os números e aquilo que é o que resulta na última linha. Então, o importante é saber se essa equação inicial consolidada está acontecendo. Depois você começa uma estratégia de distribuição dos seus resultados, que é saber como funciona em cada unidade de negócio, cada squad, cada cliente, que aí faz sentido você começar a encontrar o seu problema, porque aí você vai espalhar, vai começar a olhar com uma lupa um pouco mais de cima do que de baixo. Então, acho que, nesse contexto, passou um pouquinho do que a gente conversou na pergunta passada, mas atenção aos variáveis, porque ele não pode ser desconsiderado de jeito nenhum na hora de uma precificação, ele tem que ser cuidadosamente calculado, e os fixos eu trataria no modelo consolidado para depois entender estratificado. Pronto, eu também tenho interesse depois em manter um contato direto para fazer algum tipo de mentoria ou assessoria na plataformação ou um diagnóstico. Nós vamos buscar esse acompanhamento. Desculpe, seu nome é? Augusto. Inicialmente é isso mesmo. A gente tem já uma metodologia, né, para fazer uma precificação, já dá uma visão geral da empresa pela visão da precificação, né, do que seria o correto. Então, é feito o diagnóstico do que é a sua mão de obra direta, do que é aceitável, olhando para fora e para dentro, o seu overhead, se você tem lição de casa, se a lição de casa é de porta para dentro, ou como que está em relação ao mercado, o que aceita os seus números no mercado, e com isso, a gente acerta de fora e fica arrumando internamente, né? Então, fazer um benchmark ali dos seus números, né? E aí você vai ter uma consciência que, de repente, é uma liçãozinha de casa que você tem que fazer, de adaptação ou de vender mais, ou de identificar quais os clientes que estão roubando o lucro, né? Quando a gente faz a rentabilidade para o cliente, a gente está olhando ali que é a prova real. A precificação, às vezes, fica nesse mundo perfeito, e a gente dá o tom nessa estratégia, mas depois tem o fechamento, a rentabilidade para o cliente para ver quais os clientes estão dando lucro, quais os clientes que não estão te dando lucro, estão roubando, e quais os motivos para que, no resumo, apareça o seu lucro. Então, temos que rastrear o que está fazendo você perder o seu lucro. Tá? Pronto, Anderson. Então, eu vou buscar, sim, essa orientação junto com vocês, só para a gente ter uma ideia, pessoal, até para motivar aqui o pessoal. Eu comecei a fazer um estudo mês passado, exatamente porque a gente está chegando no mês de dezembro, é o momento de rever todos esses conceitos, e teve um cliente que eu fui para a negociação com ele, já abrindo mão do atendimento, que eu imaginei que ele não ia continuar com a gente, e a gente conseguiu aumentar em 100% o valor do contrato para o cliente, apresentando para ele o resumo de 2023. Mas, assim, eu já fui para a reunião pensando, esse cliente vai sair da nossa carteira, né? Mas é algo que a gente tem que buscar. E parabéns pelo tema e pela apresentação muito consistente. Obrigado, Augusto. Acho que agradecemos a atenção, Augusto. Outra pessoa levantou a mão também. O Sandro tinha levantado a mão, não sei se ele desistiu da pergunta, agora eu estou com o André aqui com a mão levantada. E aí acho que vai ser a última pergunta e a gente encerra. Sou eu de volta, sem dúvida, pessoal. Vocês também fazem o trabalho de consultoria tributária, porque exemplo nosso, tá? A gente começou no Simples Nacional, com imposto lá no início de 6%, e aí é uma estratégia de precificação. Conforme vai crescendo a agência, você vai aumentando a alíquota a ponto de chegar a 20%, 21%, e aí você fala, caramba, legal, cresci a agência, faturo mais clientes, só que a minha margem
foi lá para baixo. E eu não consigo repassar isso, né? Então, chega um ponto, caramba, será que não existe uma estratégia de estruturação tributária que possa ter sentido nesse contexto? Eu realmente tenho dificuldade, eu busquei alguma ajuda, mas não consegui uma solução ainda nesse contexto. O Anderson, acho que tem, e eu também tenho, tá, André? A gente tem esse trabalho aproximado com relação a projeto e planejamento tributário, e vem muito, e é importante você colocar esse ponto agora, porque você está próximo do período de escolha, né? Você vai, entrando o ano, você precisa, de repente, se você quer mudar o seu regime tributário, lucro presumido, lucro real, simples, é o momento em que você precisa começar a estudar para tomar a decisão logo no início do ano. Então, a gente tem esse trabalho, sim, depois, se você quiser, a gente bate o papo e aprofunda. Ele é essencial na sua precificação, porque ele muda o contexto de carga tributária, tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito com cautela, para você não cometer nenhum deslize e fazer todo o processo legal, né? Então, eu vou para um caminho de mudança de regime, mas eu preciso estar dentro de todo um processo legal, embasado, para você não correr nenhum risco de autuação e perder todo o modelo tributário ou planejamento tributário desenvolvido, tá? Anderson, não sei se você quer complementar. O André, a dúvida é essa de lucro presumido e lucro real? Essa é a dúvida? Exatamente isso. Eu comecei nisso, eu tenho uma agência de 15 anos já, então vem crescendo a agência, obviamente, aí eu tenho 2 CNPJs, aumentei a empresa, aumentei sociedade, mas ainda assim, o imposto que era 6%, hoje é lá em cima, né? E você fala, caramba, legal, vou crescer mais e perco a minha margem, ou mantenho por atual e tenho lucro maior, né? Sempre aquela dúvida do crescimento. E aí avaliei já qual caminho eu vou seguir. Mudo o meu enquadramento, abro outra empresa, sabe? Seguro o negócio. E eu sempre avalio, porque foi o que você falou, né? Tá buscando o quê? Lucro, faturamento ou lucro? Isso. Trabalha 10 vezes mais e sobra menos, não faz sentido, sabe? Então, essa balança aí. Eu tenho a mesma dúvida do André, inclusive, porque quando eu comecei eu estava com faturamento de 10, 15, 20, e agora eu tenho um custo fixo mais ou menos de uns 20, mais faturamento de 60, 70. Então eu estou na dúvida se Simples Nacional continua sendo uma boa opção, sendo que eu só tenho um funcionário e os outros 2 são PJ, digamos assim, ou se vale a pena ir para um outro regime. Acho que é até interessante, se for alguém puder falar sobre esse assunto num próximo webinar, acho que seria bem válido, até porque as agências têm momentos diferentes e talvez uma tributação de Simples Nacional para uma agência que esteja começando seja legal, mas talvez seja muito caro para uma agência que já está há mais tempo no mercado. Isso aí. Da WP é o Daniel, né? Só para pontuar aqui, certo, Daniel? Isso, Daniel. Pronto. Bom, só respondendo sobre o GRE e a WP, né, Alta Performance. O lucro presumido, não, o Simples Nacional continua uma boa, tá? Continua uma boa, é muito mais fácil o lucro presumido, não, o Simples Nacional. O que acontece de um modo geral, a precificação do Simples, ela vale muito a pena, tá? Agora, na questão da precificação, é aquele lance que a gente conversou na apresentação. Começou-se a precificação com uma alíquota errada de imposto. A precificação precisa ir já pela... não cobrando 5% ou 6% para aquele cliente inicial, mas já começar com o limite, que, por exemplo, cada cliente aceita pagar 15%. Então, você tem os seus impostos sobre a receita, que é aceitável pelo cliente. Então, todos os clientes que você começa na agência, você já começa a cobrar os 15%. Os outros impostos, que é mais 1%, que vai para o 16%, que vai para o 17%, você tratar aquilo dali como se fosse o seu imposto sobre o seu lucro.
Então, na precificação, você já tem que chegar numa conta e falar, ó, esses são meus impostos sobre minha receita, que é o PIS, equivalente ao PIS, COFINS e ao ISS. E cobrar desde o início corretamente. E o restante ser considerado como imposto sobre seu lucro, que você não pode cobrar do seu cliente, porque é seu imposto. Isso. Cobrar pelo menos descaradamente falando, né, Anderson? Porque ele pode ser embutido na margem, vamos dizer assim. Se eu quero uma margem final de 20%, eu tenho que considerar aquilo em algum momento na minha precificação, né? Mas não necessariamente no modelo. Os 20%, a escolinha lá das multinacionais, a gente fala que os 20% considerando só imposto sobre faturamento. Legal. Que os 20% operacional, aí você vai pagar o seu imposto ainda sobre o seu lucro. E o ideal, se você quiser aumentar a sua margem de lucro para 25%, aí você vai ter um lucro líquido de 20%. Mas o bom é assim, quando você cria algumas referências que acontecem no mercado, para não pede igualdade de imposto, do que é imposto sobre receita que você coloca na sua precificação, que você vai cobrar direitinho dos seus clientes, de forma igual. E você sabe que as outras agências estão cobrando igual também. E aí, o único problema, se você cobra ali igual o imposto, cobra a mão de obra direta, porque o mercado dita o valor da mão de obra direta, então você já está no pé de igualdade de imposto, de mão de obra direta. O overhead, dá para a gente fazer um benchmark ali para saber um pé de igualdade. Aí o que fica variando é o seu lucro, que você pode ser agressivo ou não, né? Então, fica uma estratégia mais simples de você se comparar com quem está mandando bem no mercado, quem está fazendo um bom trabalho. Não dá para ficar cobrando todo o seu imposto na sua precificação com o cliente só porque você está no lucro simples, no simples nacional, entendeu? Você tem que ter umas regras, porque as grandes agências fazem desse jeito. Normalmente eu tento ajudar as agências menores com essa estratégia, porque fica mais fácil de mapear o mercado e de saber se você está indo bem ou não, entendeu? Tá, mas um ponto que eu fico em dúvida é o seguinte, porque no Simples Nacional o imposto é sobre o faturamento, o DAS é sobre o faturamento. Então, se eu colocar o valor de imposto, digamos assim, embutido na minha precificação, automaticamente eu vou pagar mais imposto também no final. Então, como que eu faço para fazer esse cálculo? Mas acho que aí é um assunto para consultoria. Eu fiquei bem interessado nessa questão, porque eu estou começando como agência, eu já trabalho há bastante tempo, já tive agência, e eu fali no passado justamente por não precificar da forma correta e utilizar como diferencial aquilo que, na verdade, foi o que enterrou a agência. Então, como eu estou começando de novo, eu já estou com 20 clientes, eu já pretendo organizar para crescer de forma escalável. É super importante isso mesmo. É uma estratégia. Você já dá o tom do negócio, já tem uma estratégia macro, desde a precificação. É uma conta de chegada, tanto no overhead quanto nos impostos, porque depois fica só uma questão de mão de obra direta, conforme a demanda de cada cliente, e o lucro para você negociar. Tem que ser uma estratégia simples. E quando você deixa isso muito claro, deixa isso muito simples, você evita erros, entendeu? Se o Marcos quiser complementar também. Perfeito. É muito nessa linha mesmo. A ideia é de a gente trabalhar os impostos com atenção, trabalhar esse mecanismo, usar os recursos que a gente tem e precificar seguindo regras, como o Anderson colocou, te coloca competitivo, inclusive para benchmark. Fala, puta, por que essa agência está cobrando assim e eu não consigo cobrar assim? É porque tem essa técnica de a gente separar os impostos, receita, lucro, né, entender que o seu lucro, qual é o mínimo que você precisa ter. Então, esse modelo todo faz bastante sentido e a gente consegue aprofundar depois num papo mais
tete a tete, André. Então, assim que você quiser, Daniel, desculpa, assim que a gente quiser aprofundar o negócio. Tá? É isso que eu ia perguntar, Marcos. Existe algum benchmark aí de margem aplicada em projeto, no cálculo? E existe mais linha final, assim, de lucro líquido final do mercado de agência? Antes dos meninos responderem, Anderson e Marcos, eu vou me despedir, agradecer a participação de todo mundo. Eu tenho uma call agendada para daqui 2 minutos. Obrigado aí pela presença. Obrigado. E sigam aqui, caso vocês tenham um pouquinho mais de tempo. Muito obrigado. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, Paulo. Bacana. Isso, acho que o Anderson trouxe um pouquinho do que seria, entre aspas, um benchmark. A linha final com 20%, ela é amplamente buscada, né, Anderson? É onde a gente vê que realmente é algo praticável, competitivo, te deixa com uma linha de lucro razoável. É claro que ela vai acompanhar o crescimento, né, da agência, e você vai vendo essa necessidade acontecer, mas ela se trata de uma linha buscada, né, Anderson? Se você quiser complementar. Sim. Eu fiz esse estudo para montar o meu curso de precificação, para quem quiser se aprofundar também. Lá tem um benchmark como se fosse uma escala, né? Por exemplo, se é um projeto, tem que ter uma margem maior. Se é um FII, normalmente é uma margem menor. Se há alguma coisa como um diagnóstico, uma consultoria, como um associado perguntou, aumenta-se o ticket, aumenta o valor mesmo. Então, existem escalas tanto para o overhead, dentro da precificação, existe uma escala também de serviços. Por exemplo, aquele que é anualizado tem uma margem menor, aquele que é de mídia tem uma outra margem, aquele que é de projeto, aquele que é campanha, tem margem diferente. Por quê? Porque são pontuais. Quanto mais pontual, a margem é maior. Por quê? Porque é avulso, né? E também tem a questão da particularidade. Se é um diagnóstico, é uma consultoria que vocês fazem, que tem uma senioridade maior, aí você pode... O ideal é sempre fazer o cálculo pelo custo que você vai executar aquele trabalho, internamente você faz isso, só para você ter uma base, um chão, mas tem também o fator assim de você olhar um pouco para fora. Quanto que me cobram esse trabalho pontual de entrega, de consultoria, que eu posso criar um produto que, por exemplo, meu custo pode ser 50, mas eu posso cobrar 80, porque o mercado cobra 80, né, esse diagnóstico, né? Então, o benefício é seu de você estar executando por 50, o seu custo é 50, mas você consegue cobrar 80. Então, você tem que olhar tanto para esses serviços mais nobres, olhar o seu custo, mas também olhar o que o mercado, fazer essa análise comparativa do mercado, para que essa nobreza, essa especialidade que você tem, você consiga cobrar mais. Então, consegui responder, André? Totalmente. Obrigado, Edson. Que aula. Que bom. Mas existe percentuais específico para isso, tá? Uma dúvida... Desculpa. Tem curso. Hã? Eu tenho interesse no curso aí, no vídeo, enfim, no treinamento que você tem. Como é que eu faço para acessar? Então, se você entrar no meu site, lá tem as opções, tá? Do curso. Legal. No meu site lá tem as opções, tem vários cursos lá, específico para o nosso segmento. E se você quiser bater um papo também para explicar um pouquinho do curso, fica à vontade. Tem um Speed Consult também. Legal, perfeito. Tem o Marcos também, né? A gente está aqui para ajudar a fortalecer realmente o nosso segmento, que a gente quer que vocês fomente muito lucro para fortalecer o nosso segmento, porque eu sei que não é fácil empreender, e ainda mais no Brasil. Perfeito, maravilha, pessoal, obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade.
Eu ia perguntar, Anderson, em relação aos custos da empresa, por exemplo, assim, associações que têm ferramentas, contabilidade, onde que entra na precificação essa relação das despesas que eu tenho operacionais? Tudo no overhead. Tudo no overhead. Então, tipo assim, o overhead seria o valor que eu tenho de custo. É o seu custo fixo, o overhead. Tá, entendi. Tá? A agência, para simplificar mesmo a precificação, a agência tem 2 custos só, diretos e indiretos. O diretos é a mão de obra direta. O indireto é tudo que não é diretamente no cliente. A gente coloca tudo num bolo só e a gente chama de overhead. Isso. Eu às vezes pinto uma dúvida na terceirização de algum trabalho. Essa terceirização de trabalho, quando ela está ligada na operação, na entrega, na construção, na concepção do serviço, ela é mão de obra direta, mesmo que seja terceirizada. Tá? É ótima colocação o que o Marcos falou. É interessante, assim, teve uma dúvida de um associado que ele falou, mas se eu estou com a minha mão de obra escassa, como que eu faço? Eu aumento meu valor? A gente falou, eu e o Marcos passamos assim, cobra como se você tivesse essas pessoas, com o seu custo, com a sua equipe, com o seu overhead, e cria a sua estratégia, a sua precificação normal. Aí, se você não tem essa equipe, você vai contratar um freela, venda esse freela como se você fosse sua mão de obra direta, que paga o overhead, e coloque ele como uma mão de obra direta, mas sendo freela. O que vai acontecer? A sua precificação está lá certinha, como se o seu lucro fosse 20%, por exemplo, mas como é um terceiro, como é algo que é a parte que de repente é mais barato, na prova real, na rentabilidade para o cliente, na avaliação daquele projeto, se deu lucro conforme foi vendido, talvez você tenha até um lucro maior. Por quê? Porque você conseguiu terceirizar, mais barato. Mas siga com a referência da precificação que você tem de mercado e custo interno. O benefício é seu se você conseguiu terceirizar, né, a sua mão de obra direta. Agora, se você tem um terceiro, que é terceiro mesmo, que é uma ferramenta específica para aquele cliente, aí você pode jogar em terceiros. Até tomar um cuidado, né, que é muito comum nesse início de processo e de evolução do preço e evolução do crescimento da agência, é muito natural que a ideia que o Anderson colocou de colocar o cliente para dentro a qualquer preço. Você até coloca com uma margem inicial, porque seu overhead é muito pequeno no começo, mas você acaba prostituindo o mercado. Você puxa para baixo os preços do mercado quando você vai oferecer baseado apenas no overhead momentâneo, naquilo que você tem naquele momento. Se você não estabelecer preços já pensando no crescimento, aquele contrato, ao longo do tempo, vai se tornar inexequível ou vai se tornar altamente prejudicial para a sua margem e você vai estar prostituindo o mercado em relação a preço. Ou seja, vai cada vez mais concorrências mais acirradas, vai ter cada vez mais gente diminuindo o preço, e aí as grandes ganhando porque tem condições de bater preço das pequenas, e assim vai, assim vai. Então, o modelo precisa ser pensado desde o início, a precificação respeitando parâmetros para que não possa prejudicar o mercado e você ter a rentabilidade necessária. Muito, muito bacana isso que o Marcos falou. Já começar certo. Mesmo que você não tenha overhead, colocar o seu overhead lá. Do que representa você com 30 colaboradores. Porque esse overhead que vai pagar o sócio, vai pagar a sua estrutura.
Por quê? Porque é uma conta de chegada. É um pouquinho que cada cliente paga de overhead, que somando esse pouquinho de cada cliente é que vai pagar. Por exemplo, teve um cliente aí que falou que tinha 10 mil, né? Um associado falou que tinha 10 mil. Então, não vai ser os clientes atuais. Vai ser desde o primeiro cliente que cada um está pagando 100, 200, 1.000, 500, e é proporcional à mão de obra alocada para cada cliente. Exato. E um clássico também que acontece muito, né, Anderson, nessa transição de crescimento, nesse crescimento é a pejotização versus seletização. Né? A gente precifica entendendo a mão de obra PJ, e quando vai ver onde você precisa fazer uma transição, porque o crescimento está acontecendo, os riscos precisam ser atenuados, e você começa a seletizar, o seu contrato começa a ser prejudicado na margem. Então, também, na hora de precificar, eu acho que é importante, é claro, não dá para sair precificando como se fosse uma multinacional, a gente sabe disso, né? Mas você tem que ter um equilíbrio para que possa acompanhar o seu crescimento, a sua rentabilidade, acompanhar o seu crescimento, tomar cuidado com as práticas, que é o mais importante. Teve uma agência que avaliamos, dando um exemplo aqui, né? Que ela atendia uma conta de varejo e que tinha 20 colaboradores trabalhando para esse cliente. Era uma conta de varejo e os 20 eram PJs, era cobrado, acho que mínimo de overhead, porque eu tinha um sócio, então era os 20 CLTs cobrado sem nenhuma folga, PJs, cobrados PJs, sem nenhuma folga no overhead, sem nenhuma folga de lucro, e o overhead só pagava o sócio que estava envolvido. Então, o que estava acontecendo? Não tinha folga nenhuma ali de lucro, só estava sendo executado o trabalho, e o sócio, eu falei para ele, olha, você não tem lucro, você só está ganhando seu salário e você está com um risco enorme trabalhista. Se desde o início eu estivesse com você, eu ia falar para você não pegar essa conta. Por quê? Porque o dinheiro todo que vem é só para pagar impostos e pagar os funcionários e pagar um pouco da sua remuneração, como salário. Eu falaria, é melhor você trabalhar como empregado para uma agência que você pode até ganhar mais e que você não vai ter dor de cabeça, não vai ter risco e você vai ter um final de semana tranquilo. Você está correndo o risco da ruína completamente. Então, se a gente vai empreender, a gente, como o Marcos falou, a gente não cobra como uma multinacional, mas tem que ter uma margem ali para atenuar o seu risco, mitigar o seu risco. Você tem que cobrar um pouco a mais do cliente ali para mitigar o seu risco. Opa, eu tenho risco, eu atendi uma agência uma vez, que ela tinha muitos riscos. E a gente falou, opa, como que a gente vai mudar isso? Mas ele cobrava um pouco a mais do cliente. Aí a gente começou eu falei, cara, você está morrendo muito risco. Aí a gente começou a guardar 5 mil por mês, 3 mil por mês ali e tal. Aí, hoje ele tem uns 200 mil guardado para mitigar os riscos dele, porque se vir alguma multa, se acontecer alguma coisa, ele já não vai atacar o patrimônio dele. Ele já tem ali os 200 mil para pagar a dívida que pode vir. Se não vir um risco, se não tiver um problema, ele pelo menos ele vai ficando com se vai caducando o risco, ele vai pegando parte desses 200. Mas tem que ter uma estratégia por trás. Agora, você entrar no risco, e você só ser uma house terceirizada do cliente e com todos os seus riscos, você corre o risco de falir mesmo, tá? É um perigo isso aí. Anderson, duas dúvidas finais aqui que eu tenho, que é o seguinte, tu comentou ali sobre essa margem, acredito eu que seria o lucro, seria uma margem de lucro, digamos assim, sobre o valor hora, e a minha outra pergunta é em relação, eu tenho
a parte de precificação técnica, do que vai levar, mas a parte de comercial, atendimento, SLA, essa parte entra como overhead? Você falou, a parte comercial entra no overhead, tá? Comercial, atendimento, então esses demais setores, digamos assim, que tem um salário fixo também, entra no custo da empresa indireto. Vamos focar no comercial, tá? O que acontece? A gente quebra um pouco o comercial, né? Tem planilhas certas que quebram um pouco o comercial e tem uma conta também. Da seguinte forma, se o comercial tem um fixo, por exemplo, ele tem um fixo de 5.000. Esse fixo entra na conta do overhead. Agora, o variável, a gente tenta sempre colocar diretamente na precificação. Na mão de obra, não é mão de obra direta, mas ele faz parte da composição da receita, entendeu, Daniel? Porque para conseguir aquele cliente, você teve que pagar uma comissão para ele. Entendi. Então, ele é uma variável. Eu estou com uma situação de uma empresa que quer fazer uma parceria e eles querem passar toda a base de clientes deles para nós. Já tem um faturamento mensal aí de uns 20, 30 mil, mais ou menos. Só que aí eu fico na dúvida, porque o que ele falou para mim? Ele falou, no nosso interesse não é ter lucro, mas é entregar um serviço com excelência. O que ele me passou? Que teria que ter uma comissão dos 30%. Aí eu fiquei na dúvida, como que isso entraria no cálculo? Precisa aprofundar, né, Anderson? Precisa olhar com mais ali, né? Eu acho que não dá. Uma resposta rápida é perigosa. É muito perigoso, né? É muito perigoso. Você viu o exemplo que eu dei para você? De um cliente que eu atendi, que ele estava com todos os riscos do mundo sobre o negócio que ele fez, atender uma conta de varejo, e que ele só não tinha prejuízo porque ele não tinha mais como atender aquele cliente, né? Ele não tinha nem como mais margem, não tinha mais nada. Aí, se você vai pegar uma base de clientes, tem que avaliar como é que está a saúde financeira desses clientes. Primeiro ponto. Aí o segundo é você pagar uma comissão de 30%. É meio alto. Aí tem que tomar cuidado com isso daí, porque senão pode ser um cavalo de Troia isso aí, né? Pode ser pode ser muito legal, muito bacana, mas você tem um risco muito grande de absorver isso aí. Tem que ter a matemática, tem que estar fechando ali, bonitinho, entendeu? Entendi. A última dúvida que eu tenho em relação à precificação é, por exemplo, assim, eu hoje ofereço para o cliente um desconto no Pix à vista. Então, geralmente, o cliente prefere esse desconto à vista e já está na minha proposta comercial. Tu acha que isso deveria ser, digamos assim, um poder de barganha? Ou se eu digamos assim, pretendo receber no Pix mesmo, eu já coloco fixo um desconto percentual de acordo com o meio de pagamento? É só uma dúvida porque eu tenho notado que os clientes têm preferido pagar antecipado e à vista por conta do desconto. Você quer responder, Marcos? E eu complemento? Pode seguir, eu acho que você pode complementar. Desculpa, qual é o seu nome? Daniel. Oi, Daniel. Então, eu tenho um cliente que a gente chegou à conclusão de que não valeria, tá? Não valeria. Essa agência só estava aceitando isso, meu cliente, por quê? Porque ela estava com problema no caixa. Aí ela aceitava o pagamento antecipado para dar suporte ao caixa. Por quê? Porque ela estava sem lucro, e estava com problema no lucro, e estava comendo caixa, aí ela antecipava o pagamento, mas para resolver um problema de caixa. Agora, em relação à rentabilidade, dar desconto com pagamento à vista não vale a pena. E qual que é o percentual de desconto no pagamento à vista, Daniel? 10%. Então, é muito dinheiro.
É muito dinheiro, entendeu? Eu peguei um exemplo assim, de um contrato de 16 mil. Para o cliente foi 1.600 de desconto. Então... Esses 10 tem que estar no gross up do preço. Agora que você vai para... Sabe a promoção que você aumenta e depois diminui? A metade do dobro. Como é que é? O desconto... agora vai sair um monte na Black Friday aí. Que é o... como é que é? Eles falam assim, é metade do dobro, né? Metade do dobro. Que eles cobram, né? Metade do dobro do desconto. Eles dobram o preço, aí eles te dão desconto, parece que... Mas o que eu vejo é que, olha só, Daniel, o que temos visto é assim, ó, do seu custo para ganhar a conta, o lucro, normalmente, no mercado digital, está baixo, está 10%. De 15% a 10%, está uma briga de foice aí, do custo para o mercado. E quando você dá 10% de desconto, dá a entender que você está abrindo mão de todo o seu lucro, entendeu? Entendi. Só se, de repente, você tiver um... Essa prática pode ser momentânea, né, Anderson? Por exemplo, para uma composição de fluxo de caixa. Então, assim, isso não pode ser constante. Se de algum momento você acha que você precisa pôr dinheiro na frente, e o Pix é um caminho para isso, né, obviamente, você faz uma ação estratégica para solucionar um problema de caixa que é totalmente diferente de precificação, tá? É outra estratégia. Mas ele é um movimento clássico que tem que ser temporário. Agora, para ser recorrente, a taxa deveria ser um pouquinho menor. Mas, de novo, né, Anderson, acho que é um papo para a gente aprofundar numa consultoria de verdade para poder dar a opinião certa. Tá? Não, perfeito. Eu estou até nesse momento, digamos assim, eu meio que parei um pouco tudo que eu estava fazendo, porque eu dou treinamento, eu dou consultoria, eu também trabalho com projetos, eu sou gestor de um time, e a minha equipe desenvolve sites hoje, desenvolve projetos do zero em WordPress, otimização, a parte de SEO, a gente faz todo esse processo. Só que eu não tinha o processo interno estruturado, então a gente começou a montar checklist para ver quais processos que iam deixar com que o fluxo fosse mais rápido. Eu comecei a montar formas de automatizar a questão de agenda, para o cliente ver quais são os horários que eu posso atender ele, de acordo com o que eu tenho disponível na minha agenda. Porque acontecia muito de eu marcar duas reuniões no mesmo dia. Eu acredito que muitas pessoas aqui podem estar passando por isso. Então eu comecei a ver quais ferramentas eu consigo integralizar todas as minhas agendas com o cliente, para que ele saiba quais são os horários que eu tenho disponível. A partir dali, ele escolhe qual que é o melhor horário para ele. Mas essa organização eu estou fazendo internamente para conseguir escalar para o próximo ano. Então, essa questão de faturamento, para mim, é muito importante, porque tu falou uma coisa ali que mexeu muito comigo. Eu faturei quase R$500 mil esse ano e, cara, não sobrou 100 mil de caixa. Então, alguma coisa está errado no cálculo, entendeu? Eu estou tentando entender onde está errado. Eu comecei primeiro listando tudo que eu tenho de despesa, porque isso é uma coisa que eu não fazia, porque tem um monte de ferramenta, um monte de coisa que eu pensava, não, é $20, $50, mas de grão em grão vai ficando um negócio absurdo ali. Eu cheguei a um custo operacional de 20 mil mensal. E tem a precificação, a nossa apresentação demonstrou, é justamente para isso. O que você está falando é as dores que a gente escuta semanalmente, quase que diariamente. A gente viu lá que, por exemplo, a UOL trouxe que aumentou muito a publicidade digital, envolvendo até sites, tá? Então, vocês realmente cresceram. Só que o lucro é muito pífio, ficou muito baixo. Por quê? Justamente isso, porque vocês têm um custo alto para... Vocês têm um custo alto para fazer um site, para fazer o trabalho digital para o cliente. E é aí que eu falei, assim, a gente falou, normalmente, o lucro da agência do que está fechando para a execução é um lucro muito baixo, e às vezes tem cliente que dá prejuízo, tem cliente que dá lucro, né, e é um lucro muito baixo. E quando você dá um desconto no Pix, você pode estar
trabalhando de graça para o cliente, entendeu? Na verdade, sem lucro. E o lucro é o único valor que fica com a agência, porque a mão de obra vai para os funcionários, os impostos vai para o seu sócio, que é o governo, o overhead vai para a estrutura. O que fica com a agência? Nada. Eu te entendi perfeitamente ali, até porque assim, depois dessa reunião eu vou ter que mexer no meu preço, porque eu percebi duas coisas. Meu overhead não estava 100%, porque eu nem sabia as despesas todas que eu tinha, então isso eu comecei há um mês atrás já, a listar as despesas, mas eu não sabia que eu teria que embutir isso no valor, e eu não fazia ideia de que a questão de impostos teria que estar incluso também. Eu nunca cobrei imposto do cliente, eu sempre paguei imposto sobre faturamento, mas eu nunca coloquei isso na precificação. Então, muito obrigado, parabéns, pessoal, excelente conteúdo. E Anderson, eu quero te fazer um convite, acho que eu te mandei no LinkedIn também. Eu tenho um canal no YouTube que é o WP Alta Performance, tem pouco mais de 5 mil inscritos. E eu queria te fazer um convite para fazer uma live sobre esse assunto, porque o que mais o pessoal me pede é sobre precificação, quanto cobrar, quanto custa, que relação de site, que os meus alunos, a maioria, trabalha com uma agência ou tem um site e quer saber como que ele faz para precificar esse serviço. Fica o convite. Bacana. Opa, vamos conversar. Interessante. Vamos nos conhecendo, vamos, né? A gente para um papo e aí a gente se conhece, planeja isso, porque é um assunto que eu e o Marcos, a gente trata com muito cuidado com vocês. Por quê? Porque é perigoso, né? É uma coisa que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para passar para vocês, porque, do contrário, dá prejuízo, uma estratégia que não dá certo, gera tempo, gera frustração. Então, a gente tem que planejar isso direitinho para levar informações bem responsáveis, bem estratégica, bem interessante também, para que essa transformação aconteça, tá? Então, bacana, vamos conversar para a gente fazer isso de uma forma bem legal aí no mercado, para dar um resultado positivo, como essa live aqui que a gente trouxe para vocês, tá? Era para ser 1 hora e virou 2, né? Que ótimo, muito legal. Fico muito feliz. Bom, pessoal, acho que a gente avançou bastante, tem ainda mais de 10 pessoas aqui, foi muito bacana, né, Anderson? Agradeço muito a presença de todo mundo, obrigado pela Sueli do suporte todo aí, só tenho a agradecer a vocês e está aberto aí para vocês, para a gente poder ajudar naquilo que for necessário para manter o mercado aquecido, manter o nosso mercado forte, né? Acho que esse é o caminho. Obrigado, viu? Opa, eu que agradeço aí a oportunidade, um prazerzão conhecer vocês, o Daniel, o Augusto, quem também levantou a mão, o Márcio, outras pessoas que estão na live. Estamos aqui para ajudar, para que o nosso segmento seja muito forte aí, somos especialistas justamente para ajudar, e se precisar fazer mais reuniões disso, a gente está aqui para ajudar também, tá bom? Um prazerzão, tudo de bom, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal, excelente semana. Valeu, pessoal.